Olá, alunos da Escola Samatec, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Mecânico 1. Essa videoaula a gente vai tratar do assunto tolerância geométrica. O que a gente vai ver nessa videoaula é o que é tolerância geométrica, né? A tolerância de forma e tolerância de orientação. Bom, o que é a tolerância geométrica? Na outra videoaula a gente viu a tolerância dimensional, não é isso? A tolerância dimensional, ela nos fornecia dois afastamentos, que nos forneciam as dimensões máxima e mínima, que é a variação na medida da peça que vai nos dar a medida que a peça pode ter no final, certo? A medida da peça pronta, a medida final da peça, ela poderia variar, né, dentro de uma faixa de valores. Isso não ia atrapalhar, não ia prejudicar o projeto daquela peça, o nosso projeto. Então, da mesma forma, a tolerância dimensional, da mesma maneira, a tolerância geométrica, ela indica a forma da peça, o formato dessa peça também pode variar um pouco. Então, nota nessa peça aí que está aparecendo, que ela tem, na peça da esquerda, é o projeto dela, o desenho perfeito, com as medidas ali perfeitas ali, com os afastamentos que a gente pode ter. E do lado direito, a peça pronta. Nota que a medida da peça pronta está atendendo a todas as dimensões, as tolerâncias dimensionais, tá? Todas as medidas. Só que o eixo, o nosso pino aí, né, o pino, ele ficou com o corpo deformado, tá vendo? Então isso acontece na prática, tá? Mas, lógico que não é tão grosseiro assim, né? O desenho tá exagerado para a gente notar, né? Para a gente perceber, tá? Só que isso acontece na prática. Então, dependendo da peça, eu posso ter esse desvio, um desvio assim, no encanamento, que não vai me atrapalhar. Agora, dependendo da peça, se eu tiver um pequeno desvio desse, já não vai me atender, a peça não me atende mais. Então eu tenho que estipular isso, né? Eu tenho que ter uma faixa também de tolerância para isso. Isso é a tolerância geométrica, tá bom? Então a gente vai entender agora como que funciona, né? Duas tolerâncias básicas, que é a tolerância de forma e a tolerância geométrica de posição, tá? A gente vai entender como é que funciona, porque existem outras formas de tolerância, tá bom? Depois vocês podem olhar na apostila, vocês vão ler a apostila e vão entender as outras também, que a ideia é a mesma das que a gente vai ver aqui, ok? Então vamos lá. Tolerância de forma, né? Tolerância de forma é considerada quando eu observo uma peça sozinha, só aquela peça. Então, a tolerância de forma ela vem indicada no desenho técnico para uma peça apenas, né? Essa peça aí da esquerda, olha só, é o desenho da peça. Então, nota que as superfícies da peça, então, chamada pela letra S aí, ela está desenhada perfeitamente, a superfície perfeita. E do lado direito aparece a peça, seria depois de pronta. Então, nota que eu tenho, depois de pronta, a peça pode ficar com a superfície côncava, né, para dentro, tá? Ou convexa, beleza? Devido a uma folga na máquina, né, um erro de operação. Então eu posso ter esse desvio da superfície da peça, ok? Então a tolerância vem me dizer até quanto desse desvio é permitido naquela peça, beleza? Quanto que eu posso ter de desvio naquela peça. Então, eu tenho, dentro de tolerância de forma, posso ter a tolerância de planeza, de superfície, né? Que ela é indicada com esse símbolozinho, como se fosse um losangozinho, ok? Aí, nota na peça aí que está mais à direita, no desenho mais à direita, como que a gente indica, né, a tolerância? É um conjuntinho de quadradinhos, né, e dentro do quadrado tem algumas informações. Então, no primeiro quadrado vem o símbolo do tipo de tolerância que a gente está tratando. Tá? Essa é a tolerância de planeza, por causa desse símbolo. E do lado, no quadrado mais à direita,
eu tenho a medida, ou seja, quanto que pode variar a minha planeza. Então ela pode variar aí, ó, 5 centésimos de milímetro, tá? Então é muito pouquinho, né? A ideia é que essa variação ela vai estar dentro de superfície que está mostrando essa figura da esquerda. Essa linha da peça aí, da superfície da peça, ela pode variar dentro de dois planos ali, que é uma espessura T. Uma espessura T qualquer. No nosso caso aí, 0,5 centésimos de milímetro. Então, quer dizer, ela pode variar para baixo ou para cima 0,5 centésimos de milímetro. Então, no total, essa tolerância é uma tolerância pequena. Ou seja, essa peça, quando ela ficar pronta, se ela atender essa tolerância, ela vai ter uma precisão boa aí para o nosso projeto, certo? Eu posso ter também, ainda dentro de tolerância de forma, a tolerância de cilindricidade. Isso são para peças cilíndricas, né? Um eixo, okay? Um parafuso, né? Então a mesma coisa, esse é o símbolo de cilindricidade, como se fosse um eixo entre planos ali, né? Aí ela é indicada, olha lá, com aqueles quadradinhos. No primeiro quadradinho vem o símbolo do tipo de tolerância que a gente está tratando, né, que a gente precisa nessa peça. E no outro quadradinho tem a medida, ou seja, a variação que eu posso ter na superfície da peça. A ideia é que a linha a circunferência dessa peça e o diâmetro dela, ele varie dentro de como se fosse dois cilindros ali, com um diâmetro, né, maior ou menor, que essa diferença de um diâmetro para o outro, aquela espessura T, é a tolerância que a gente vai ter. Nesse caso dessa peça desenhada à direita aí, ó, aquela espessura T é 4 centésimos, quer dizer, a circunferência dessa peça ela pode variar para mais ou para menos aí 4 centésimos de milímetro. Então, quando essa peça ficar pronta, ela vai ter uma boa precisão, né, para atender o nosso projeto, beleza? Então, essa é a tolerância de cilindricidade. E a gente pode ter também a tolerância de forma de uma superfície qualquer. Então, uma superfície irregular qualquer, tá? Uma que não plana ou não cilíndrica, né? Um outro formato, beleza? Eu também, dependendo da peça, também tem que ter uma precisão. Então, como que a gente indica essa precisão? Através desse símbolo aí, né? Como se fosse uma meia-lua, né? Uma meia circunferência. E a ideia dele é que a superfície vai estar dentro de dois planos ali que assumem, né, aquele formato ali, e como se eu tivesse uma esfera, né? O diâmetro dessa esfera é a tolerância, a faixa que pode variar para mais ou para menos. E aí essa esfera vai passar por dentro daqueles dois planos ali que tem o formato da peça, certo? Então, se você pensar, no nosso caso aí, a nossa espessura é 3 centésimos de milímetro. Então, ou seja, essa peça, depois de pronta, ela pode variar para mais ou para menos 3 centésimos de milímetro, né? O formato dela final aí, ok? Então, essas são as tolerâncias de forma. Nós temos também as tolerâncias de orientação. A tolerância de forma, ela trata a peça sozinha, tá? E já a tolerância de orientação, ela trata de montagem, ou seja, mais de uma peça, né? Então tem uma peça montada em outra. Então é como que eu oriento uma peça em relação a outra, beleza? Um detalhe em relação a outro. Então essa é a tolerância de orientação. Nota que o desenho da esquerda, ó, seria a montagem perfeita, é o desenho que a gente tem um projeto. E a montagem da direita, olha lá, devido a algum erro lá na hora de furar, beleza? A peça, o furo não ficou legal, e aí na hora que a gente vai montar, a peça sai fora da posição, né, ideal que a gente teria ali. Então a gente tem um desvio. Então eu posso ter esse desvio dependendo do meu projeto, dependendo da minha peça, e aí eu vou ter um campo de tolerância, que a gente vai ver agora. Tá?
Então, dentro dessas tolerâncias de orientação, nós temos a tolerância de paralelismo, ou seja, um detalhe tem que estar paralelo ao outro. Tá? Então, nota aí que eu tenho essa peça da direita, ó, é uma peça que tem dois furos, um furo em cima e um furo embaixo. Tá? Aí ele está me dizendo ali, eu tenho aqueles quadradinhos que indicam as tolerâncias. No primeiro quadradinho, eu vou ter o tipo de tolerância que a gente está trabalhando. Essas duas barrinhas indicam tolerância de paralelismo. No quadrado do meio, vai me indicar a medida. Tá? Então tá ali, como é um furo, eu tenho um diâmetro, né, de 0,02, ou seja, essa é a variação que a gente pode ter, a tolerância que a gente tem de variação, certo? Então são 2 centésimos de milímetro. Então esse furo aí tem um diâmetro, e esse diâmetro ele pode variar até 2 centésimos de milímetro. E no último quadradinho aparece a letra A, quer dizer o quê? Esse paralelismo quer dizer que uma coisa está paralela à outra. Paralela a quê? Aquele A ali significa que em algum lugar do desenho eu vou ter um outro elemento que foi chamado de elemento A. Olha lá embaixo eu tenho o outro furo, e esse furo foi chamado de elemento A. Então significa o seguinte, que os dois furos têm que estar paralelos, certo? Esse de cima eu estou indicando, ó, ele tem que estar paralelo àquele furo que eu indiquei com a letra A lá embaixo. Então, a ideia é que o furo de cima está paralelo à linha central do furo de baixo. Os dois furos têm que estar perfeitamente paralelos. Não pode ter um furo, uma inclinação em relação ao outro, senão a gente perde a peça. Né? Então, é isso que está indicando nesse esqueminha à esquerda. Aquele diâmetro lá de cima, ele toma como referência a linha do centro do furo de baixo, ok? E aí eu tenho a medida que pode variar, e o paralelismo pode variar 2 centésimos, pode desviar aí 2 centésimos de milímetro, ok? Então essa é a tolerância de paralelismo, que é um elemento em relação ao outro. Isso são as tolerâncias de orientação. A outra tolerância de orientação é perpendicularidade, ou seja, um detalhe está perpendicular a outro detalhe da peça. Então aí, ó, nota que na peça da direita aí, eu tenho os quadradinhos de novo que indicam as tolerâncias. No primeiro quadradinho vai estar o símbolo que me indica que tipo de tolerância a gente está trabalhando, é a tolerância de perpendicularidade. No quadradinho do meio, a medida que eu posso ter, né, de variação para mais ou para menos, quer dizer, eu tenho que ter uma perpendicularidade que pode variar ali até 5 centésimos de milímetro. E no último quadradinho aparece a letra A, quer dizer, essa perpendicularidade desse furo ali, desse furinho que está ali, eu estou considerando ele perpendicular a que elemento? Aquele elemento está indicado com a letra A, que nesse caso é o furo de baixo. Então eu tenho um furo principal passando pela peça, e eu vim por cima e fiz um outro furinho. Então significa que esse furinho ele tem que estar perpendicular ao furo principal, podendo variar ali até 5 centésimos de milímetro. Né? Então lá no esqueminha esquerdo, ó, significa que eu vou ter uma linha de referência, que no caso do desenho é o furo principal ali, né? E o meu outro furo ele vai estar ele tem que estar perpendicular, mas ele tem uma faixa de variação entre dois planos. Olha lá no esqueminha, dois planos ali. A medida entre esses planos é a tolerância. No caso do nosso desenho à direita, é 5 centésimos de milímetro, tá bom? E aí a gente posiciona o furo em relação ao outro com a precisão que a gente precisa. Ainda tolerância de orientação, nós temos a tolerância de inclinação, ou seja, eu preciso fazer um detalhe em ângulo, né? E aí eu tenho uma medida, certo? Desse ângulo aí. Então, eu tenho uma tolerância também que esse ângulo pode variar um pouquinho, tá bom? Como é que a gente trabalha? Nota aí essa peça mais à direita, está desenhada mais à direita, ó, ela tem um furo e esse furo foi feito em ângulo. Então olha lá os quadradinhos que indicam as tolerâncias lá. Eu tenho o símbolo que me indica a tolerância que eu estou trabalhando, que é a tolerância de inclinação. Tenho a medida de 0,1,
um décimo de milímetro, né? Nesse caso aí, um décimo, significa que aquele ângulo de 60 graus ele pode variar até um décimo ali de grau, né? E aquele A que aparece ali no quadradinho significa que eu vou medir o meu ângulo em relação a esse elemento A. Nota que o A, eu estou indicando aquela superfície de baixo ali, aquela superfície de baixo da peça. Então significa que daquela face para cima que eu vou medir o meu ângulo. E esse ângulo pode variar um décimo de milímetro, beleza? Aí lá no esqueminha aparece lá, eu vou ter um plano ali embaixo que é onde eu estou medindo o meu ângulo. E aí eu posso ter uma variaçãozinha com espaço T lá, que é a medida da nossa tolerância. No caso da nossa peça que é a direita, a medida T é um décimo de milímetro, tá bom? Dependendo da peça, do cônjuge do projeto, eu posso ter outra medida aí de tolerância, beleza? Bom, então tolerância geométrica, né? As principais são essas. Lá na apostila tem mais algumas, vocês dêem uma olhada lá, mas a ideia é assim, né? Vai ter aquele conjunto de quadradinhos. No primeiro quadradinho vai me indicar que tolerância a gente está trabalhando, né? Como aqui, ó, a gente está trabalhando com a tolerância de inclinação. No segundo quadradinho vai estar a medida de variação que a gente pode ter. E se tiver um terceiro quadradinho, significa que eu estou medindo essa variação em relação a algum outro elemento, né, da nossa peça ali, do projeto, tá bom? Então, tolerância geométrica é isso daí, pessoal. Então, aqui a gente finaliza esse vídeo aula. Um abraço e até a próxima vídeo aula. Okay?